Bem, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Eu já cumprimento a todos que estão aqui presentes com a graça e com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente e que Ele possa falar aos seus corações também. Agradeço pela atenção de cada um que tem se prontificado neste dia a vir e ouvir a exposição da Palavra de Deus. Agradeço também a atenção daqueles que nos acompanham semanalmente através do YouTube. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja também sobre cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro das Revelações, no capítulo 21, a partir do versículo 9 até o 17. Então, o livro do Apocalipse, no capítulo 21, a partir do versículo 9 até o 17, será a exposição da Palavra de Deus no dia de hoje, será o texto base que nós temos para a nossa pregação deste dia. Então, o livro do Apocalipse, no capítulo 21, a partir do versículo 9 até o 17. E diz assim a palavra de Deus: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, isto é, quadrada, cúbica, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 2.200 quilômetros quadrados. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 65 metros quadrados, medida de homem que o anjo usou. Amém? Lemos até aqui a palavra de Deus. Então, que o Senhor Jesus possa falar aos nossos corações através da sua gloriosa palavra. Um dos 7 anjos encarregados aí das taças dos juízos divinos, ele reaparece para mostrar a João que o período aí em que a cólera, a ira divina estava sendo derramada terminou. Então este anjo aí, que havia aparecido entre o capítulo 15 e o capítulo 16, agora ele torna a aparecer, ele reaparece com outro objetivo, para mostrar a João que o período da cólera divina, do derramar das taças, havia terminado. E por isso ele chama a atenção do apóstolo, meus irmãos, e diz: venha cá, e eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Então era como se ele dissesse: João, vem aqui, preste atenção no que eu vou te dizer, porque o que eu tenho para te dizer é de suma importância. O anjo convoca a atenção de João, pois ele tinha uma importante missão e também não tinha tempo a perder. O que ele tinha para fazer era definitivamente importante. E sua missão
era descrever a morada definitiva dos eleitos de Deus, a Nova Jerusalém, que é tanto uma cidade literal, estruturada, mas também é um símbolo para o povo de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Então ele vem para mostrar a igreja, João, a noiva, a esposa do Cordeiro. Os números e estruturas extraordinárias que aqui são mostradas, elas são descritas para ilustrar a perfeição da cidade, a beleza de Deus, a santidade e a igualdade que lá haverá. A glória de Deus estará manifestada ali. Tudo isso virá da Shekinah divina. Tudo isso virá do fato de Deus ter tabernaculado com o seu povo. Então tudo isso virá da Shekinah, a glória do Eterno, que lá estará manifestada em toda a sua plenitude. Essa visão do apóstolo tem como plano de fundo, ali é Ezequiel no capítulo 48, a partir do versículo 30 até o 35, que nos trazem uma descrição da santa cidade muito semelhante à que nós encontramos aqui. E o interessante é que o profeta Ezequiel, ele dá a medida ali das portas da cidade, muito semelhante com as medidas da cidade que João dá aqui. Abra comigo em Ezequiel 48, a partir do versículo 30 até o 35. Aqui João, ele traz a medida da cidade em estádios, só que o profeta Ezequiel, ele traz em côvados. Só que se nós fizermos as conversões, vai dar em torno de 2.200 quilômetros, as medidas que são dadas aqui. Então Ezequiel, no capítulo 48, a partir do versículo 30 até o 35, ele fala das portas das cidades, das portas dessa cidade, e fala que os nomes aí dos filhos das 12 tribos de Israel estão registradas nas portas, assim como João registra aqui. Preste bem atenção, ó. São estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 4.500 côvados, que dá em torno aí de 2.200 quilômetros quadrados, ó. 3 portas, a porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. O lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. E do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, a de Isacar e a de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade, a porta de Asser e a de Naftali. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será o Senhor está ali. E percebam que Ezequiel ele descreve que a presença de Deus está na cidade. E é por isso que esta cidade ela toma o nome de Yahvé dos Exércitos, está ali. É a mesma coisa que João vem descrevendo aqui a respeito da Nova Jerusalém. Devido a essa descrição, meus irmãos, não devemos fazer uma distinção entre a cidade propriamente dita e os seus habitantes, pois cidade só é cidade se houver pessoas vivendo nela. Wisber, ao comentar essa seção, ele diz algo interessante aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês, e ele diz assim, ó: a cidade não é apenas o lar da noiva, ela é a noiva. Não é constituída de edifícios, mas constituída de pessoas. É disso que é constituída a Nova Jerusalém. Acompanhe comigo os versos de 9 até o 11. Ó. Então, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha,
e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante à pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. O anjo descreve a cidade como sendo noiva, como sendo santa, pois seus habitantes, eles foram consagrados a Deus e separados do pecado. Uma muralha de 65 metros quadrados de largura delimita essa separação, o que indica que essas pessoas, meus irmãos, que vão viver nesta cidade, foram totalmente separados do pecado e da corrupção da era atual. Portanto, tanto o povo quanto a própria cidade são sem pecado, eles são perfeitos em todas as áreas da sua vida. A total depravação, meus irmãos, que existe hoje e separa os homens de Deus, ali já não vai existir, pois o anjo descreve que o que ilumina a cidade é a glória do Deus Todo-Poderoso, é a glória do Criador. E ele descreve esse brilho como um brilho tão intenso que o apóstolo, quando vai registrar isso que o anjo lhe mostra, usa símbolos, usa como símbolo do brilho uma pedra de jaspe, brilhante e cristalina, do mesmo aspecto dos diamantes modernos. Eu não estou dizendo que jaspe aqui no livro das Revelações é diamante, mas é uma pedra muito semelhante aos diamantes atuais que nós temos hoje. Isso ensina para nós, meus irmãos, que a igreja como corpo de Cristo, ela deve ser santa. E isso é o óbvio. Para cada cristão, ser santa, ser separada do pecado, cada um de nós como indivíduos, como membros do corpo de Cristo, devemos nos santificar. E o porquê? Porque Deus é santo. Se Deus não fosse santo, ele não teria legitimidade para exigir do seu povo santidade. Mas como Deus ele é santo, ele é perfeito, ele é bom e nele não há pecado, ele pode sim exigir santidade de nós. Então, devemos nos santificar porque Deus é santo, devemos nos apartar do pecado, porque em Deus não há pecado. Mas isso não significa que nós vamos parar de pecar. Isso significa, meus irmãos, que o pecado não será uma coisa corriqueira em nossa vida, mas será uma coisa acidental. Isso não é legalismo, mas é o ensino bíblico das Escrituras, o ensino do Evangelho puro e simples, a verdade do Evangelho. Pense, meus irmãos, se Deus é santo, se o local que Ele preparou para nós vivermos ao lado dEle eternamente é um local santo, separado do pecado, horas, o que é que Ele exige de nós? Ele exige de nós santidade, coerência e reverência. Portanto, devemos estar apartados do pecado, apartados de toda a aparência do pecado. Por exemplo, se um local é imoral, ele é sujo, ele é contaminado com o pecado, não devemos frequentá-lo. E eu devo dar um exemplo aqui, para que vocês possam compreender do que eu estou falando. Por exemplo, um boteco, onde está cheio de bebidas, onde o que tem ali é bêbados, jogatina, não é lugar para crentes estarem frequentando. Um lugar onde o que tem é roda de escarnecedores, onde o que se fala é linguagem obscena e brincadeiras com conversas imorais, não é lugar para nós. Devemos prestar atenção no ambiente onde nós frequentamos. Não é porque tudo é lícito que nós devemos estar frequentando. O apóstolo Paulo ele dizia que nós temos que ter um filtro, porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu poderia dar mais símbolos aqui, eu poderia dar mais exemplos de locais que crentes não podem frequentar, mas eu acho que com isso já fica suficiente. O exemplo que eu dei aqui de um boteco onde está cheio de bêbados, de jogatina, roda de escarnecedores, conversas imorais e brincadeiras sem sentido ali, não é lugar para nós. Então, tudo é lícito, meus irmãos,
mas nem tudo convém. Eu poderia citar muito mais exemplos aqui, mas como eu disse, já é o suficiente. A Escritura exige de nós santidade, meus irmãos. Abra comigo em Filipenses, no capítulo 2 e versículo 15. Filipenses, no capítulo 2 e versículo 15, o apóstolo Paulo ele fala que Deus exige de nós santidade aqui. Vejam bem o que ele diz. Ele diz assim, fazei tudo sem murmurações nem contendas, é o versículo 14, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. A Nova Jerusalém, ela resplandece como um astro que reflete a sua luz própria, como um luzeiro do céu, como uma estrela ou como o próprio sol. E essa luz é a luz do próprio Criador que brilha nela. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a igreja, como corpo de Cristo, nós como membros do corpo de Cristo, nós devemos ser luzeiros aqui nesta terra, resplandecer a luz de Cristo. Mas se nós caminhamos iguais aos ímpios, ou até piores do que eles, será que nós estamos refletindo a luz de Cristo no mundo? Será que nós estamos enquadrados com a palavra de Deus? É necessário olharmos para nossas vidas, refletir sobre o nosso caráter, refletir sobre aquilo que nós estamos refletindo aqui nesta terra. Será que nós estamos aí na mesma escuridão corrupta deste povo? O apóstolo Paulo diz que estamos metidos no meio de uma geração corrupta. Veja o que ele diz aqui, eu vou repetir o que ele disse. Ele diz assim, para que vocês se torneis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ele não diz que é só corrupta, corrompida pelo pecado, mas também é pervertida. É a total depravação que o ser humano caiu quando pecou no Éden. A vontade de Deus é a nossa santidade, é o que o apóstolo Paulo ele continua dizendo em suas cartas. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo ele vai dizer que a vontade de Deus é a nossa santificação, a nossa abstenção do pecado. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 5, e ele é bem claro aqui, claro como a água, o que ele diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E prostituição aqui, meus irmãos, não é só prostituição sexual, é prostituição idólatra. Quando as pessoas se prostituem com falsos deuses, com ídolos do seu coração, isso também é prostituição, é uma traição diante de Deus. E Paulo está dizendo que o crente deve se abster dos ídolos também. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. É para se manter em santidade, honrando o seu corpo diante de Deus. E ele diz, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Porque quem vive pecando, meus irmãos, não o viu nem o conheceu. É o que o próprio João ele diz ali em suas cartas, que aquele que vive na prática do pecado não viu a Deus e não conheceu a Deus. Os gentios vivem no pecado, vivem na corrupção, vivem na intriga, vivem no laço do diabo. E o porquê? Porque eles não conhecem a Deus. Mas nós conhecemos a Deus e nós temos que refletir a luz divina, nós temos que refletir o caráter divino, refletir a luz dele, para que possamos refletir que de fato somos cidadãos da Nova Jerusalém. Veja os versos 12 a 14. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E não sei se vocês se recordam, mas desde o início da exposição do livro das Revelações eu dizia para vocês que o número 12 reflete perfeição e plenitude divina aqui. A cidade aqui está descrita como sendo cercada por uma muralha.
E as medidas que foram dadas pelo anjo dessa muralha aí são 144 côvados, que ao início eu já disse para vocês que se nós convertermos em metros quadrados aí, são 65 metros quadrados a largura dessa muralha. Não a altura dela, mas a largura. Então é a medida que reflete provavelmente a sua largura. E diz que ela tem 12 portas de entrada, e em cada porta um anjo guardião. Essa muralha aí, como dito, reflete separação do pecado, delimita uma separação do mundo externo e do mundo que Deus criou, mas também pode ser uma perfeita referência à proteção do Espírito Santo, devido ao fato que as cidades antigas, elas cercavam, tinham o costume de cercá-las, os povos antigos tinham o costume de cercar as suas cidades aí com muros para protegê-los de eventuais aí invasões inimigas. Então, isso aí também pode refletir a proteção do Espírito Santo sobre o seu povo. Lembrando que a cidade aqui também é um símbolo da igreja. Outro detalhe aí que eu disse aí é que os povos antigos eles tinham o costume de cercar as suas cidades aí com muralhas para protegê-los de eventuais invasões inimigas, como foi o caso aí de Jericó em Canaã. Quando Josué chega ali com as suas tropas, por um milagre divino, depois que os levitas começam a soar as suas trombetas, a muralha cai e eles podem invadir ali, porque já não havia mais proteção. Então, por isso que eu estou dizendo que provavelmente seja um símbolo da proteção divina também. Proteção divina e separação do pecado. Outra coisa, nas portas estão gravadas os 12 nomes aí das 12 tribos dos filhos de Israel. E nos fundamentos estão escritos aí os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O que nos mostra mais uma vez, meus irmãos, que a ideia dispensacionalista de que há uma separação entre Israel e igreja está equivocada. O que mostra para nós, mais uma vez, que não há separação entre Israel e igreja. O que há é o povo da aliança, o que existe é o povo de Deus. Formado por crentes do Antigo e do Novo Testamento, um único povo, redimido pelo sangue do Cordeiro. Crentes que foram salvos em Cristo Jesus. Um grupo foi salvo pela fé no Messias que viria. Foi o caso do patriarca Abraão. E todos os povos aí do Antigo Testamento, eles criam no Messias que viria e por isso eles foram salvos. E um outro grupo que é salvo pelo Messias que já veio. E deste modo, a única distinção que há aqui é de questões cronológicas, questões de linha do tempo. Como eu disse aí, Abraão ele foi salvo por crer em Cristo, assim como o apóstolo Paulo, e cada um de nós fomos salvos aí pelo Senhor Jesus, pois Jesus Cristo, ele é o único caminho para a vida eterna e o único fundamento para a igreja. Abra comigo aí em 1 Coríntios, no capítulo 3, e versículo 11, e veja o que o apóstolo Paulo ele diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo 11, diz assim, prestem bem atenção, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3 e versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se nós formos a Efésios, no capítulo 2 e versículo 20, diz que nós somos aí fundamentados, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ele diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra de alicerce da igreja. Então, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, dos patriarcas do Antigo Testamento, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há meio termos, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não há como se chegar a Deus se não for por Cristo. Não há como conhecer a Deus se não for através de Jesus Cristo. Os homens podem tentar fugir, eles podem tentar se esquivar,
mas eles jamais vão conseguir. Sem Jesus não há salvação, não há vida eterna e muito menos fundamento sólido. Seitas heréticas se fundamentam em homens, se fundamentam em líderes. Só que a hora que aquele líder cai, todo o fundamento, todo o alicerce daquela seita religiosa se esvanece e cai por terra. Tudo desmorona. Todos os seus ensinamentos falsos, todas as suas mentiras, toda a sua feitiçaria, tudo cai por terra, porque não tem o verdadeiro e sólido fundamento que é Jesus Cristo. E deste modo eu posso dizer que quem sustenta a igreja não é o Papa, não é o sacerdote, não é profeta, não é apóstolo, não é pastor, não é evangelista, e homem algum, é Jesus Cristo e ninguém mais. Hoje eu estou aqui ensinando, e se Deus não tiver misericórdia de mim, pode ser que futuramente eu caia como outros gigantes aí da teologia já caíram, mas eu posso dizer para vocês que a igreja vai continuar independente se os grandes pregadores possam cair ou permanecer. Se eles não caírem, se eles permanecerem até o fim, foi porque Deus os sustentou e porque de fato eles eram eleitos. Mas se caírem por terra, é porque eles não estavam fundamentados em sólido fundamento e porque de fato não eram eleitos. O George Eldon Ladd, ao comentar esses versos, ele diz o seguinte, prestem bem atenção. João indica que a cidade engloba as duas dispensações, mostrando que Israel do Antigo Testamento e a Igreja do Novo Testamento tem seu lugar na derradeira morada de Deus. Tanto o povo da Antiga Dispensação quanto da Nova, eles têm o seu lugar. O povo do Antigo Testamento e o povo do Novo formam o corpo de Cristo. Versos 15 ao 17. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas, ou e a sua muralha. A cidade é quadrangular, ela é quadrada, ela é cúbica, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 2.200 quilômetros quadrados. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 65 metros quadrados, medida de homem que o anjo usou. Então percebam a descrição que o anjo traz aqui para João. João descreve que o anjo, com uma vara de medir, João descreve o anjo com uma vara de medir, e assim é dito que ele parte para tirar as medidas da cidade e as medidas da muralha. Mas ele não faz só isso, ele nos dá uma descrição de qual é o formato desta cidade. Então ele não faz só isso, ele define o formato da cidade. E pasmem, é o mesmo formato das cidades antigas. As cidades da antiguidade, eu poderia tomar como exemplo aqui a grande Babilônia, do Antigo Testamento, que é relatado para nós ali, ela era de formato cúbico, era quadrada. Então o nosso autor ele menciona que a cidade ela é quadrada. João usa a palavra grega tetrágonos. E tetrágonos quer dizer o quê? Significa quadrangular, um quadrado ou literalmente um cubo. Que para os gregos antigos, essa forma geométrica era símbolo de perfeição. Percebam o formato que João está descrevendo aqui a partir do que o anjo relata para ele. E justamente ele usa o símbolo que para a cultura grega antiga era um símbolo de perfeição, que era o formato cúbico, o tetrágonos. Então, há poucos teólogos que defendem o formato da Nova Jerusalém como sendo piramidal, ou seja, uma pirâmide. Não há indícios no texto devido à palavra tetrágonos, que significa, aí, como eu disse, aí, um cubo ou um quadrado de formato quadrangular. E deste modo fica difícil entendermos que esta cidade tem um formato de pirâmide, porque João ele foi bem claro com as palavras que ele usou. A forma geométrica que ele viu foi um tetrágono. E um tetrágono é um quadrado, um cubo.
Outro detalhe que comprova, meus irmãos, que dizer que a Nova Jerusalém tem a forma de pirâmide é uma falácia total, sem um pingo de fundamento. Então, outro detalhe que comprova que dizer que a Cidade Santa tem o formato de uma pirâmide é uma falácia sem fundamento e sem o pingo de cabimento é o fato que pirâmides aí sempre foram usadas no contexto aí de cultos pagãos e idólatras, seja no Egito, seja na América Latina, e praticamente todas as nações antigas usavam a pirâmide para adorar o sol e os seus falsos deuses, e muitas vezes usavam ali como uma espécie de tumba, uma espécie de sepultura. Então, e outro detalhe que eu posso trazer para vocês aqui, Deus ele foi bem específico com o rei Salomão também, quando foi para construir ali o lugar santo, o Santo dos Santos. Então, outro detalhe aqui é que também o formato ou a forma geométrica que Deus especifica a Salomão, quando ele foi construir o Santo dos Santos, quando ele edifica o templo, foi um tetrágono, um quadrado. E se nós lermos lá o texto de 1 Reis, nós vamos ver que a forma geométrica que é descrita ali é uma forma geométrica dos 4 lados iguais. Veja o que ele diz aqui em 1 Reis. Nós não vamos encontrar a palavra quadrado lá como nós encontramos aqui, mas a forma como Moisés registrou, a forma como o autor de 1 Reis registrou, dá a entender que é uma forma geométrica que tem 4 lados iguais. Vejam bem o que diz aqui, ó. 1 Reis, capítulo 6 e versículo 20. Vejam bem o que diz aqui, ó. 1 Reis, capítulo 6 e versículo 20. O autor aqui do livro de Reis diz assim, ó. 1 Reis, capítulo 6 e versículo 20, ó. Prestem bem atenção no que está dito aqui, ó. Era o Santo dos Santos de 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Cobriu de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de cedro. Então perceberam ali que a medida, a altura e a largura são iguais? Então isso mostra que é uma forma geométrica aí quadrada. E como eu disse aí, lembrando que pirâmides sempre estiveram associadas à adoração do deus pagão Sol. Portanto, é fora de questão, meus irmãos, entendermos que essa cidade tem um formato piramidal. Porque as evidências aqui são imensas de que essa cidade é quadrada. Eu podia fazer menção aqui de Wayne Grudem, quando ele comentava a respeito da posição pré-milenista clássica, ele dizia o seguinte: basta um único lugar das Escrituras dizer algo que já é digno de nós crermos, porque se nós crermos que a Bíblia é a palavra de Deus, se houver um versículo que fala a respeito de algo e aponta para aquilo, nós devemos crer. E a Bíblia está dizendo aqui que o formato da Nova Jerusalém é quadrado e não piramidal. E deste modo, como eu disse aí, lembrando que as pirâmides sempre estiveram associadas à adoração ao deus pagão Sol. Portanto, é fora de questão entendermos o formato da Nova Jerusalém como sendo uma pirâmide. João termina dando as medidas aqui, as medidas que o anjo lhe deu, que o anjo lhe informou, usando medidas humanas. A cidade, 12.000 estádios, que eu disse para vocês aí que são 2.200 quilômetros quadrados. E eu calculei a distância entre Curitiba e Salvador, na Bahia, e é praticamente a mesma distância. Eu posso dizer para vocês aí que é praticamente quase a mesma distância entre Curitiba, no Paraná, e Salvador, na Bahia. 2.200 quilômetros aí de distância. O anjo também dá a largura da muralha que terá na Nova Jerusalém, e ele dá ali em côvados. Ele diz que são 144 côvados, que convertendo aí em metros quadrados, dá 65 metros quadrados. Uma cidade colossal, imponente e imensa, que revela a glória de Deus e o cuidado que ele tem com o seu povo. Todos esses detalhes que João nos dá aqui servem
para que nós tenhamos em mente a beleza da Nova Jerusalém, a perfeição que será toda essa existência em novos céus, em nova terra. O Simon Kistemaker, ao comentar aqui esses versos, ele diz assim, ó: esta é a imagem da santa e da noiva supramencionada, que traz os habitantes da Nova Jerusalém ao seu Senhor, a uma comunhão inseparável de esposo e esposa. Tal perfeição nos leva a pensar como será tudo isso, meus irmãos. E como Deus é bom, e como Deus é perfeito, como Deus tem nos amado. Esta cidade é eterna e não é apenas um lugar de habitação, mas é a própria noiva, é a esposa do Cordeiro. Pois uma cidade ela só pode ser cidade, só pode existir se houver pessoas, se houver moradores humanos vivendo nela. Porque se não houver pessoas ali, não passa de uma cidade fantasma. Quantos já viram, já pesquisaram na internet e já viram ali na Coreia do Sul, ali na China também, onde existem cidades abandonadas, onde não habita sequer uma alma viva? Aquilo não podemos chamar de cidade, porque não tem vida. O que existe ali são apenas edifícios sem vida. Essa cidade só será real, meus irmãos, porque Jesus, ele entregou a sua vida em resgate da nossa. Desta forma, reflitam sobre tudo isso que acabamos de falar aqui, pois em se tratando da Nova Jerusalém, meus irmãos, ela representa vocês, ela representa a mim, e, portanto, nós temos que refletir sobre ela. Por isso, devemos refletir sobre essa graça que Cristo nos oferece. Apesar das nossas fraquezas, apesar de nós, apesar dos nossos deméritos, apesar dos nossos defeitos, Cristo ele nos escolheu, Cristo nos santificou e Cristo nos oferece um lugar de honra eternamente ao seu lado. E perceba, meus irmãos, salvação não é porque você é muito bom, porque você fez obras de caridade, ou porque você ajudou o seu próximo, ou porque você ajudou o seu irmão, mas é porque Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. E ele escancarou as portas da Nova Jerusalém para os seus eleitos. Ele ofereceu um lugar de honra ao seu lado, em novos céus, em nova terra. Que Cristo seja suficiente para nós, meus irmãos. Que nós possamos entender que sem Ele, nada nós podemos fazer. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.